Vamos a Brasília, Aninha, Vamos. porque hoje é um dia importante, principalmente para o clima do mundo, né? O meio ambiente do mundo, porque o Brasil ele vem sendo muito criticado nos últimos tempos pelas ações que tem tomado, né? Criticado principalmente pelas grandes potências. As grandes potências que já devastaram tudo que tinha que se devastar, já cresceram como tinham que crescer e hoje ficam apontando o dedo para o Brasil, falando, olha, o Brasil está desmatando a Amazônia, olha, o Brasil está maltratando o Pantanal. Então fica aqui, né? A gente também agindo de forma errada em alguns pontos, isso é verdade, mas sendo criticado pelo mundo inteiro por interesses, às vezes escusos também. E por um outro lado, né, a gente falando dessa cúpula do clima organizada pelos Estados Unidos, que também precisam melhorar a própria imagem. Nossa, em relação à questão ambiental, né, Joe Biden assumindo um país que saiu de acordos, que virou as costas para a questão do clima. Enfim, hoje com a abertura da cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro tinha um discurso que era muito esperado e falou num tom muito mais moderado. Inclusive, a gente tem trechos da fala dele aqui. Quem traz tudo pra gente é a Natália Pazzi, que acompanhou todo o discurso, todo o evento até agora, direto de Brasília, né, Natália? Boa tarde pra você. Oi, Pazzi! Isso mesmo, Ana. Muito boa tarde para você, Joel, todo mundo que está nos acompanhando. O presidente Jair Bolsonaro ele fez esse discurso hoje e ele fez anúncios que a gente, inclusive, trouxe mais cedo, antecipou mais cedo no Bora Brasil também na TV Band, sobre a neutralidade climática do Brasil, que, segundo ele, será alcançada até 2050, antecipando essa medida em 10 anos, já que isso estava previsto apenas para 2060. Segundo ele, entre as medidas necessárias para que isso aconteça, está a eliminação do desmatamento ilegal até 2030, com a aplicação do Código Florestal Brasileiro. O Bolsonaro ele afirmou que a meta é ter menos 50% de emissões até essa data. Determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. O chefe do executivo ele pontuou que, apesar das limitações orçamentárias, deve haver remuneração por serviço ambiental, assim duplicando os recursos destinados a essa fiscalização. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Bolsonaro também disse que o Brasil está aberto à cooperação internacional em relação aos recursos necessários para colocar em prática tudo isso que foi anunciado. E após essa fala do presidente, a gente teve uma coletiva aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que afirmou aí que ainda não é possível detalhar essa duplicação dos recursos destinados à fiscalização ambiental, porque o orçamento de 2021 ainda está sendo definido. É que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. E isso é importante porque dá justamente sustentação a esse pagamento que eu me referi há pouco. As equipes da Força Nacional, que podem aumentar substancialmente e que se somam, é importante deixar claro, aqui não é substituição, elas se somam ao que já tem de equipes e logística do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal. Só que aí está um ponto muito importante, né? O ministro ele não detalha como que vai acontecer essa duplicação de recursos que está sendo discutido ali em relação ao orçamento, só que o orçamento já foi aprovado e o prazo para a sanção dele termina hoje. Então o Bolsonaro tem que deixar claro aí nessa sanção o que vai acontecer para essa duplicação, né? O Salles, ele também informou nessa fala dele, nessa coletiva, que o Brasil apresentou um plano de ação aos Estados Unidos para reduzir o desmatamento e a emissão de carbono. O ministro ainda pontuou que o retorno das atividades do Fundo Amazônia depende da Noruega, que é o principal patrocinador. Volto com vocês. Eu acho legal isso aí, o mundo inteiro participar e atuar por um bem comum. O que não pode é todo mundo ficar cobrando só da gente.
ficar cobrando só proteção de floresta aqui para nós brasileiros, né? Eu acho que precisa se pensar daqui para frente em uma forma de você utilizar de um jeito mais inteligente a Amazônia também, sabe? Utilizar conservando mesmo a floresta, mas utilizando ali com o turismo, por exemplo. Porque hoje o empreendedor que trabalha com o turismo, ele enfrenta uma dificuldade enorme para atuar nessas regiões. E nós sabemos que não tem como você simplesmente esconder isso, falar, não, essa área aqui ninguém toca, ninguém pode chegar, ninguém pode mexer. Porque não funciona assim. Porque se não tiver ninguém atuando lá, trabalhando de forma lícita, você acaba abandonando aquela região e permitindo que o garimpeiro entre, permitindo que o madeireiro entre, mesmo porque foi o que o presidente disse na fala dele. Nós precisamos de alguma alternativa para fazer com que 23 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica tenham uma condição mínima de vida. E se você não oferecer trabalho para essas pessoas, elas serão captadas por esses caras que trabalham ilegalmente. O madeireiro vai pegar o cidadão de lá, o morador de lá, para cortar madeira para ele, sendo que ele poderia trabalhar de uma forma sustentável com a própria Amazônia. Então, por isso que não é do jeito que a gente imagina, sabe? Que a gente critica aqui estando à distância. Agora, vai enfrentar e viver no dia a dia o que os moradores da região amazônica vivem no dia a dia. Não, sem dúvida. Enfrentam. Essa questão prática, né, de conhecimento da região é muito importante. Aliás, por falar em questão prática, Joel, o presidente não tinha como ser interpelado naquele momento, sobrou para o ministro Ricardo Salles conversar com jornalistas depois da fala do presidente na abertura da cúpula do clima. E ele foi muito cobrado por isso também, né, Natália? Você falou da questão do orçamento, que o orçamento, segundo ele, não está fechado, não dá para estimar, então, a quanto iria esse valor que o presidente prometeu dobrar, mas foi cobrado também a respeito de questões práticas, né? Como que a gente vai zerar o desmatamento até 2030? Como que tais medidas vão ser aplicadas? Ele conseguiu dar alguma resposta para essas informações que foram dadas pelo presidente? Questões práticas mesmo? Como que tudo vai funcionar? Olha, Ana, foram respostas bem genéricas que saíram ali, essas respostas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele basicamente disse que para tudo isso acontecer, para termos essas atividades na prática, essas soluções na prática, a gente precisa de recursos. Justamente ele ficou batendo muito no ponto ali em cima da tecla da cooperação internacional, que ele precisa que outros países façam, então, esse investimento, que apliquem recursos no Brasil, para que a gente consiga, então, colocar realmente na prática o que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, de diminuir o desmatamento, diminuir ali a emissão de gases. Mas, realmente, ele acabou ali dizendo que não tem como explicar ainda como que vai sair essa questão do orçamento, que isso ainda está sendo discutido, meio que não deu respostas muito práticas em relação a isso. A gente está aguardando, né, que a gente tenha um novo posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, mas por enquanto não temos ainda na prática o que vai ser feito para que essas ações anunciadas pelo presidente sejam colocadas na prática. A gente está aguardando também, né, essa sanção do orçamento de 2021, o prazo termina hoje, a gente pode ter inclusive aí um pouco mais de ideia de como que vai ser feita essa redistribuição de recursos para a gente conseguir colocar na prática o que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Verdade, deve vir daí. Ontem o governo assinou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, fez ali umas mudanças para viabilizar esse orçamento que tem que sair hoje, João. É verdade. Hoje é o dia para ele sancionar, né? É o limite. É o limite. É isso, então? Natália, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Valeu, Natália. Até amanhã, pessoal. Até amanhã lá na tela da Band. Eu preciso fazer lá o que eu faço aqui, ô Natália. Aquele... Oi, Pazzi! Acordar, assim, tudo. Né? Você tá feliz participando com a gente lá? Diga que sim. Claro, é sempre um Muito prazer feliz participar e conversar com você, João. Valeu, Natália. Muito Tchau. obrigado.